Olá, agora a gente vai para a nossa segunda aula. Ainda eu vou falar um pouco sobre as biomoléculas, mas a gente vai ver mais, no caso, a bioenergia. Vamos ver aqui que essa aula é a bioenergética e vitaminas. O que é a bioenergética? É o estudo quantitativo das transições energéticas que ocorrem em células vivas, ou seja, as mudanças de uma forma de energia para outra, bem como a natureza e função dos processos químicos envolvidos nessas transduções. Caso é a energia que os seres utilizam para sobreviver. A moeda energética das reações intracelulares é o ATP. Relaciona com o catabolismo e o anabolismo. O ATP é essa molécula aqui, que vocês estão vendo, que no nosso organismo ele é convertido em ADP, e o ADP pode ser convertido em ATP, sendo que quando gera o ATP é que há a produção de energia. E quando gera o ADP, há um gasto de energia. Tudo começa com a fotossíntese, que, no caso, a produção de energia a partir do sol, da luz do sol, é gerada lá nos vegetais. Os organismos fotossintéticos, como as plantas vasculares, as bactérias, os eucariotos celulares, no caso, as algas, eles convertem energia solar em energia química, sendo esta a fonte elementar de quase toda a energia biológica. Então, praticamente toda a energia que vem dos seres vivos, ela sai dessa equaçãozinha aqui que está simplificada, onde os seres fotossintetizantes pegam o gás carbônico com água, na presença de luz, e produz o oxigênio e os carboidratos. Esse oxigênio, os seres aeróbicos utilizam na respiração, e os carboidratos vai servir de reserva energética para o vegetal que produziu, mas também para os animais que são herbívoros ou onívoros. Aqui está mostrando o esquema de fixação do gás carbônico. Veja como acontece. Essa molécula, a ribulose 1,5 bifosfato, ela já está presente na célula, e aí entra o gás carbônico. Esses númerozinhos que aparecem entre parênteses é a quantidade de molécula de cada substância, e vai gerar o 3-fosfoglicerato. Aqui vai continuar o processo, vai haver uma redução, havendo gastos de ATP, gastos de energia, de NADs, e vai chegar no gliceraldeído 3-fosfato. Esse gliceraldeído 3-fosfato, ele é comum lá na via glicolítica, ou na glicólise. E vai ser gerado 6 moléculas do gliceraldeído 3-fosfato. Dessas 6, uma vai ser utilizada pelo ser fotossintetizante para a produção de energia, pela glicólise, para a síntese de amido ou açúcar. E as outras 5 vão continuar o ciclo. A glicose é o combustível para o metabolismo de plantas, animais e muitos micro-organismos. Em animais e em vegetais vasculares, a glicose possui 3 destinos principais. Com o ser humano também acontece isso, né? Esses 3 destinos. Tá aqui, a glicose ela pode ser armazenada nos animais em forma de glicogênio, nos vegetais em forma de amido e sacarose, ou ela pode ser oxidada por glicólise para o piruvato. E esse piruvato, sucessivamente, vai entrar no ciclo de Krebs e assim gerar energia. Ou a glicose, ela pode ser oxidada pela via da pentose fosfato, e aí gerar a ribose 5-fosfato, que vai ter lá a sua utilização. Vamos começar falando da glicose. O que é a glicólise? Glicos quer dizer doce, que no caso o açúcar, e lise quebra. É o principal processo de utilização energética da glicose. E
e em alguns tecidos e células de mamífero, é a única fonte de energia metabólica, como por exemplo o cérebro. Quando o cérebro precisa de energia, ele faz qualquer artifício para conseguir essa energia em forma de glicose, porque ele utiliza apenas a glicose como substrato energético. Aqui está a figura que mostra a estrutura da glicose. Vamos falando aqui primeiro exatamente da glicose, mostrar aqui toda a estrutura, que são um conjunto de 10 reações. O que acontece nessas reações? Começa-se com a glicose. Com a ajuda de enzimas, ela é convertida em glicose 6-fosfato, que é convertida em frutose 6-fosfato, até chegar na frutose 1,6 de fosfato. Nesse momento, há aqui uma quebra e gera duas moléculas, o gliceraldeído 3-fosfato e a dehidroxicetona. Só que essa dehidroxicetona ela também é convertida depois ela é convertida em gliceraldeído 3-fosfato para continuar a via glicolítica. Até esse momento houve um gasto de 2 ATPs e não houve ganho nenhum de ATPs. Mas a partir de agora, que essa fase é chamada de fase preparatória, vai ser metabolizado o gliceraldeído até chegar no piruvato. E nesse momento, essas reações elas vão ser duplicadas, como existe o hidroxicetona e o gliceraldeído 3-fosfato, então vai ser duas vias iguais a essa. E vai haver uma produção de, no caso, 2 ATPs, 2 ATPs aqui, mais 2 ATPs aqui, mas há a produção também de NADs, que lá na frente vai ser também convertido em ATPs, portanto, vai haver um saldo de ATPs, a fase de pagamento, além de pagar os ATPs que foram utilizados na primeira fase, que é a preparatória, aqui vai haver um ganho de ATPs, um saldo positivo. Portanto, produção de energia. Esse é um dos destinos da glicose. E esse piruvato aqui, esse ácido pirúvico, ele vai entrar no ciclo de Krebs. Mas pode ser que a glicose não seja utilizada lá, não chega ao ácido pirúvico, piruvato, mas que ela siga a via das pentose fosfato. Então, nesse caso, lá naquele momento que tem a glicose 6-fosfato, a reação ela vai desencadear da seguinte forma: vai ser convertido em 6-fosfoglicanato, e aí vai chegar na ribulose 5-fosfato, até chegar na ribose 5-fosfato. E essa ribose 5-fosfato vai servir de substrato para a produção de nucleotídeos, de coenzimas, de DNA e RNA. Ou pode simplesmente, quando chegar na ribulose 5-fosfato, ela voltar lá para a forma de glicose 6-fosfato. Em relação às vitaminas, que são moléculas importantes, as vitaminas são compostos orgânicos não relacionados quimicamente. Nem todas têm algo em comum, que devem ser supridas pela dieta, pois não são sintetizadas pelos humanos. Popularmente são conhecidas como compostos energéticos e sinônimo de saúde e vigor físico. No entanto, elas não são compostos energéticos, porque elas não fornecem calorias, elas são livres de calorias. De acordo com a solubilidade, elas são divididas em lipossolúveis ou hidrossolúveis. Vamos começando falando das lipossolúveis, que são aquelas que se solubilizam em lipídios. A vitamina A, que tem como principal componente o retinol. A vitamina A, ela se origina de 2 grupos de compostos. O retinol, que é ela pré-formada, obtida de alimentos de origem animal, como a gema de ovo, o leite integral, derivados do leite, destacando-se a manteiga, o fígado bovino e, em menor proporção, nas carnes. E dos carotenoides, que é a provitamina A, obtida dos vegetais. São vegetais fonte de vitamina A, de carotenoides, por exemplo, os óleos extraídos de palmeiras, dendê, buriti, a cenoura, a abóbora, o mamão, e frutas e hortaliças como manga, couve, agrião, almeirão. Os tomates possuem pequeno teor de beta-caroteno, pigmentos lipossolúveis e poliinsaturados.
No geral, os vegetais amarelados ou alaranjados, eles são ricos em beta-caroteno. Ela é uma vitamina antioxidante, portanto, diminui a incidência de doenças crônicas degenerativas, como câncer, doenças cardiovasculares e catarata. Na realidade, está bem ligada com a saúde da visão. Sua principal função é participar do processo visual, embora atue também na manutenção das células da pele e das mucosas, bem como do crescimento e reprodução. Influencia o sistema imunológico, sendo essencial na manutenção da resistência às infecções, tanto que crianças desnutridas, elas têm mais predisposição às infecções, diarreias, sarampos e etc. Mas ela também causa hipervitaminose, ou seja, o excesso de vitamina A também é prejudicial. Pode causar hipertensão intracraniana, desordens gastrointestinais, cutâneas, secura da pele e mucosa, irritabilidade, perda de cabelos, unhas quebradiças, dores ósseas, mialgia, dores abdominais e anemias. Então, o excesso, por isso não deve-se usar vitaminas indiscriminadamente. Vitamina D, o calciferol. Ela é essencial ao crescimento e desenvolvimento geral. É importante para a formação de ossos e dentes. É necessário para prevenir e curar o raquitismo. E as fontes de vitamina D, as principais, são ovo, leite e alguns peixes como bacalhau, atum e sardinha. Mas a principal fonte é o sol, que a sintetiza a partir do ergosterol, o precursor da vitamina D. Ainda tem que ter a origem lá do alimento, chega através da pele, a luz do sol, o calor do sol, consegue produzir essa vitamina. Geralmente, em países que ficam na linha do Equador, ou em estados, como no caso aqui no Brasil, as pessoas não sofrem tanta deficiência de vitamina D, porque há uma produção maior devido à incidência dos raios solares. Só que estudos recentes comprovou que na realidade, o uso de protetor solar tem prejudicado a síntese da vitamina D. E a carência da vitamina D, ela gera alguns transtornos, né? Na infância, essa carência ela causa raquitismo, cujos primeiros sinais são desassossego, irritabilidade, suor na cabeça. Nos ossos, há uma formação da caixa torácica e coluna vertebral, assume aspecto de um sino, chamado peito de pombo, nódulos, também surgimento de nódulos, pulso e tornozelos alargados. Pernas arqueadas e em adultos pode provocar osteomalácia, propensão à formação de cáries dentária. Então, é importante não a suplementação, mas adquirir da alimentação e tomando sol nos horários corretos para obter um nível adequado de vitamina D no organismo. A vitamina E, ou tocoferol, ela tem uma função conhecida como fator anti-esterilidade, né? Ela é a vitamina da fertilidade. No entanto, seu modo de ação ainda não está bem definido, existindo várias teorias para explicar sua atividade. Destaca-se a sua função antioxidante, ela também é antioxidante. No sistema de reprodução, existem várias evidências que apontam essa vitamina como essencial para a reprodução de várias espécies de mamíferos. São fontes de vitamina E, germe de trigo, óleos vegetais, folhas verdes, gema, manteiga, fígado e nozes. E a carência de vitamina E nos humanos é rara. Seus sintomas variam. Foi detectado esterilidade em ratos, distrofia muscular e anemia em macacos. A vitamina K, menoquinona, a função dela era indispensável no fígado para a síntese de protombina e de várias proteínas relacionadas com a coagulação do sangue. Por isso, ela é conhecida como vitamina antihemorrágica. A deficiência dela pode provocar hemorragias. Sua absorção está diretamente ligada à absorção de gorduras. Ela é uma vitamina lipossolúvel, então depende de lipídios para ser absorvida. Está abundantemente distribuída pela natureza. É encontrada em abundância nas folhas verdes, como espinafre, couve, repolho, ervilha, soja, tomate e em alimentos de origem animal.
A carência dela reduz a capacidade de coagulação sanguínea, aumentando a tendência a hemorragias. Agora vamos começar a falar das vitaminas hidrossolúveis. As lipossolúveis, elas devem ter um devido cuidado na ingestão delas, porque o excesso costuma ser acumulado no organismo. Não há um mecanismo eficiente para a excreção dessas vitaminas. As hidrossolúveis, elas são excretadas com mais facilidade. No entanto, também não devem ser ingeridas em excesso. Vamos começar pela B1, a tiamina. A função dela interfere diretamente no metabolismo dos carboidratos, como integrante de uma enzima essencial para a degradação da glicose e para a produção de energia. A vitamina B1 é conhecida como vitamina antiberibérica. As fontes são carnes em geral, vísceras, leite, queijo, pescado, gema de ovo, cereais integrais, amendoim, levedura de cerveja. E a carência? A carência da vitamina B1 leva ao bloqueio do metabolismo dos carboidratos e clinicamente resulta numa doença conhecida como beriberi, por redução da função do sistema nervoso central, que depende exclusivamente da glicose para a obtenção de energia. Seus principais sintomas são anorexia, vômito, insônia, palidez, agitação, edema de face e extremidades. A B2, ou riboflavina, é fundamental para o crescimento. A B2 combinada com proteínas forma um grupo de coenzima conhecida como flavoproteínas, essenciais para a oxidação dos carboidratos e para o transporte de hidrogênio. É importante para a conservação dos tecidos e para o tecido ocular. As fontes são carnes vermelhas, vísceras, leite, queijos, gemas de ovo, vegetais folhosos e cereais integrais. A carência dela manifesta-se por lesões na língua, lábio, nariz e olhos, devido ao impedimento da oxidação celular. Tais sintomas como pele rachada nos cantos da boca, chamada estomatite angular, fissura nos lábios, a quelose, alteração na língua, glossite, acúmulo seborreico ao redor do nariz e dos olhos. Então, aí são os sintomas que pode trazer, que pode significar uma deficiência de riboflavina. A B6, ou piridoxina, é indispensável em muitos processos bioquímicos complexos, mediante os quais os nutrientes são metabolizados no organismo. Entre esses nutrientes destacam-se as proteínas. São fontes: carne de porco, víscera, pescado, leite, ovos, batata, aveia, banana, germe de trigo. E a carência, os problemas mais comuns são de pele, do sistema nervoso central, além de lesões seborreicas nos olhos, nariz, boca, olhos, acompanhamento de glossite, acompanhado de glossite e estomatite. A B12, ou cianocobalamina, é importante sua função na medula óssea para a produção de hemácia, indispensáveis no metabolismo de todas as células, principalmente as do trato intestinal e tecido nervoso. Também está relacionada com o crescimento. Alimentos ricos em proteínas como leite, ovos, peixes, carnes, queijos, especialmente músculo, no caso a carne. A B12 só é encontrada em alimentos de origem animal. Portanto, pessoas que são vegetarianas podem sofrer deficiência dessa vitamina. Há necessidade de um certo manejo na alimentação para suprir a necessidade. Em sua carência, indivíduos com esta carência desenvolvem anemia perniciosa, uma espécie de anemia diferente da ferropriva, motivo pelo qual ela é conhecida como antianêmica. Sua carência é mais comum em pessoas idosas. A vitamina C, ácido ascórbico, controla a produção de substâncias intercelulares responsáveis pela integridade das estruturas celulares, ajuda o organismo a manter a defesa contra infecções, pois fortalece o sistema imunológico. A vitamina C é altamente oxidável, principalmente quando submetida a elevada temperatura, exposição ao oxigênio e a metais oxidáveis. Portanto, manter, por exemplo, um suco que é rico em vitamina C durante muito tempo, fora da geladeira, sem ser armazenado e tampado, ele pode perder o seu teor de vitamina C. São fontes de vitamina C
Vegetais crus, principalmente acerola, caju, frutas cítricas, laranja, tangerina, limão, pimentão, repolho, são fontes de vitamina C. A deficiência dela, a carência. A doença típica da falta dessa vitamina é o escorbuto, cujos principais sintomas são aumento das articulações, diminuição da excreção urinária, anemia, redução do apetite, crescimento, frouxidão dos dentes, inflamação da gengiva e articulações, dificuldade na respiração, hemorragias e dores na realização dos movimentos corporais. Ela é muito suplementada, as pessoas utilizam muito essa vitamina, às vezes até em excesso, porque a necessidade diária não é tão grande. Um daqueles comprimidos de vitamina C é suficiente para suprir a necessidade, mas deixando claro que ela deve ser obtida da alimentação e não da suplementação. A niacina, ou ácido nicotínico ou vitamina PP, as funções dela, ela é essencial para uma pele saudável, ela protege o fígado, os tecidos nervosos e o aparelho digestivo. Ajuda a regular a taxa de colesterol no sangue. A niacina é convertida para NAD nos organismos vivos, servindo como auxiliar nas reações de oxirredução, como transportadora de elétrons. As fontes é leite em pó, ervilha, fava, amendoim, feijão, fígado, aves, nozes, limão e peixe. A carência dela pode desenvolver a avitaminose, designada de pellagra, e é conhecida por seus três principais sintomas, que começam com a letra D, que é a dermatite, diarreias e demência. A niacina, ela funciona como um vasodilatador em grandes doses, então tem que também ter cuidado nos excessos. O ácido fólico é a B9. Atua como uma coenzima no metabolismo dos aminoácidos, na formação dos ácidos nucleicos, das hemácias e do tecido nervoso. Ajuda a combater o desenvolvimento do mal de Alzheimer. Além disso, a partir de 1999, empresas alimentícias passaram a utilizar como acidulante. E agora, por lei, ela tem que ser suplementada em mulheres grávidas, nos primeiros meses da gravidez, porque ela interfere na formação do tubo neural. Uma deficiência dela pode levar a uma formação do tubo neural do feto. São fontes: hortaliças verdes como espinafre, couve-flor, cogumelos, em quantidade significativa nos rins, nos músculos, nos ovos, frangos, queijos, além de outros vegetais como cenoura, ervilhas, batata e germes de trigo e levedura de cerveja. Está presente em fracas doses no leite e praticamente ausente no leite de cabra. Daí o perigo de alimentar os bebês exclusivamente com esse leite. A deficiência provoca anemia megaloblástica e as síndromes hemorrágicas. Então, ela é uma vitamina muito importante, suplementada na farinha de trigo, geralmente vem enriquecida com ácido fólico. A biotina, a função ela é importante no metabolismo dos carboidratos e proteínas. A biotina pode ser encontrada em levedura, arroz integral, frutas, nozes, ovos, carnes, leites. Também é produzida por bactérias no intestino. Sua carência pode causar furunculose, seborreia do couro cabeludo e eczema. O ácido pantotênico, vitamina B5. A função: ajuda a controlar a capacidade de resposta do corpo ao estresse, atua na produção de hormônios suprarrenais, na formação de anticorpos, ajuda no metabolismo das proteínas, gorduras e açúcares, auxilia a conversão de lipídios, carboidratos e proteínas em energia, é necessário para produzir esteroides vitais e cortisona na glândula suprarrenal. É um elemento essencial da coenzima A, portanto, muito importante na produção de energia para o nosso corpo. É encontrada no fígado, cogumelos cozidos, milho, abacate e carne de galinha, ovos, leite, vegetais legumes e grãos de cereais. A carência leva a fadigas, má produção de anticorpos, câimbras musculares,
dores e cólicas abdominais, insônia e mal-estar em geral. Essas vitaminas essas últimas são as vitaminas hidrossolúveis. Um bom grupo é chamada vitamina do complexo B, porque elas praticamente são encontradas, como vocês podem ter visto aí na aula, em alimentos semelhantes, ou seja, o mesmo alimento ele pode ter todas as vitaminas do complexo B. Então, bons estudos para vocês, participem das nossas discussões, dos nossos fóruns e até a nossa próxima aula.